A gente volta a falar agora sobre a ocupação nos hospitais privados de São Paulo. Vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e demais estabelecimentos de saúde do estado de São Paulo, Dr. Francisco Balestrin. Muito bom dia para o senhor, obrigada por conversar com a Band News FM. Bom dia para vocês também, prazer estar falando, estar tendo a oportunidade. Queria começar perguntando diretamente qual é a situação nos estabelecimentos privados do estado de São Paulo. A gente tem registrado uma ocupação bastante significativa dos leitos e alguns números já preocupantes em partes do estado. Olha, isso é uma grande verdade. Tudo que está sendo informado, né, coincide exatamente com aquilo que está acontecendo no nosso estado como um todo. Além das informações que o poder público está dando, através da Secretaria de Saúde ou de outros órgãos, nós que fazemos as nossas pesquisas, porque nós representamos o conjunto dos hospitais privados no estado de São Paulo como um todo, são 420 hospitais. E nós temos uma amostra, que é uma amostra grande, que é uma amostra de 80 hospitais, que estão, assim, nas 17 regiões administrativas do estado de São Paulo. E todos eles demonstram que nós tivemos, da última pesquisa, que foi há 15 dias atrás, para esta pesquisa, 91% dos hospitais referem que sim, aumentou o número de internações de Covid, tanto nos leitos eletivos, como principalmente nos leitos de terapia intensiva. Ou seja, este enxame novo de pacientes, esta nova onda tão não desejada, está acontecendo, infelizmente. Vou repetir ao senhor uma pergunta que a gente fez mais cedo aqui na Band News FM, ao representante do Hospital Sírio-Libanês, com quem nós conversamos também ao vivo, que o senhor observa alguma mudança no perfil dos pacientes que ocupam esses leitos nesse momento em relação ao que a gente tinha anteriormente? A gente conhece quem são as pessoas que estão internadas agora? Eu acho que esse fenômeno que foi apresentado, onde tem se observado que tem caído um pouco a faixa etária dos pacientes que estão internados, não acontece de um modo geral no conjunto de leitos do estado de São Paulo. Na realidade, o que a gente percebe é que você mantém mais ou menos aquele perfil dos pacientes que internavam antes, ou seja, pacientes que estão numa faixa etária um pouco mais alta, mas é claro que você também começa a observar a existência de pacientes com uma faixa etária menor, o que não significa que essa ainda seja uma tendência. Então, não posso afirmar que é uma tendência, mas posso dizer para você que já existe sim. O indicativo disso é claro, né? Os jovens e aqueles de faixa etária mais baixa, eles não estão respeitando absolutamente tudo aquilo que está se dizendo do seu ponto de vista de distanciamento social, de utilização de máscaras e de cuidados de higiene, e estão começando a levar uma vida normal, que não deveria estar sendo levada ainda, e estão trazendo essa doença para casa, principalmente para os pais, os avós, os tios, que se preservaram nesses últimos 10 meses. É uma judiação que isso esteja acontecendo e é uma irresponsabilidade. Eu não estou me referindo àqueles que têm que trabalhar, que têm que amontoar nos ônibus, que têm que se amontoar no metrô, mas aqueles que não precisando fazendo isso, vão à noite nas baladas, nas festas, nos pancadões, e não deveriam estar fazendo isso, porque isso é um lazer desnecessário nesse instante. E perigoso. Sem dúvida. A possibilidade, a gente consegue trabalhar com a perspectiva de uma ampliação do número de leitos. A gente sabe que não é só uma questão de espaço físico, né? Mas muitas vezes uma questão logística que inclui, inclusive, um aumento de equipes. A gente precisa de equipes médicas para atender esses leitos. É possível pensar nisso? Brela, esse é um assunto muito complexo, né? Do ponto de vista dos hospitais, a primeira coisa que os hospitais se adaptaram no ano passado foi que a gente conseguiu ter fluxos separados para pacientes com Covid e sem Covid. Porque um dos grandes problemas que aconteceu foi que nós disponibilizamos a grande parte dos nossos leitos de terapia intensiva e grande parte dos nossos leitos de internação, e o que aconteceu foi que todos aqueles outros pacientes com patologias cardíacas, patologias oncológicas, patologias neurológicas e ortopédicas, que precisavam ser internados, que precisavam ter os seus procedimentos, eles foram deixados à margem. Isso acabou gerando um estoque, entre aspas, é claro, de pacientes que precisavam desses leitos e que agora, no final do ano, começaram a ter os seus casos sendo atendidos, até porque muitos deles já estavam numa situação muito pior
do que estava há 6 meses atrás. Quando você vai abrir novos leitos para Covid, você, na realidade, você pega áreas que estavam sendo utilizadas por paciente não Covid e as coloca completamente à disposição. Você tem razão. Quando você vai abrir um leito de UTI, não basta só você ter uma cama dentro de uma UTI, você tem que ter respirador, você tem que ter uma série de equipamentos, uma série de apetrechos, vamos assim chamar, tecnológicos, além das equipes. Então, você aumentar o número de leitos de terapia intensiva, que é o mais crítico nesse instante, é algo que ainda se consegue fazer. Pelas nossas pesquisas, algo em torno de 60% dos hospitais dizem que ainda conseguem aumentar, mas isso, eu tenho que te dizer, há 15 dias atrás, era 75%. Ou seja, esta margem está se estreitando. E se continuarmos da forma como estamos continuando, infelizmente, talvez más notícias surjam para nós nos próximos 15 ou 30 dias. Inclusive, a gente aumenta o alerta, porque a gente observou na primeira onda um crescimento primeiro na rede privada e depois na rede pública. Então, quando teve ali à beira da saturação o sistema privado de saúde, logo na sequência a gente teve uma explosão de casos no sistema público e a gente espera para observar se isso vai acontecer novamente, né? Então, a preocupação é generalizada. E eu diria para você que é isso mesmo, porque, é claro, naquele momento, a doença, né, a Covid, ela chegou no Brasil de avião. Porque vocês se lembram, a gente está completando 1 ano que tivemos o primeiro caso de Covid diagnosticado no nosso país, e, consequentemente, óbito, que foi um cidadão que estava em férias na Itália e veio para cá contaminado, né? De lá para cá, não preciso dizer para vocês, 10 milhões de pessoas contaminadas e 250 mil mortos. E isso aconteceu, então, naquele momento, naqueles pacientes que estavam, de alguma forma, vindo para o Brasil, numa condição socioeconômica muito boa. E aí encheram primeiro, claro, os hospitais privados, principalmente aqueles hospitais privados de alto gabarito, de elite, e que atendem pacientes muito complexos. Agora, isso está acontecendo de novo, mas eu quero dizer para você que isso vem sendo generalizado. Não existe, assim, uma nova onda que possa ser justificada por algum tipo de paciente. Eu diria para você que em todos os lugares, em todas as situações, isso está acontecendo. Não tem mais esse, entre aspas, privilégio às avessas de primeiro os hospitais privados e depois os públicos. Eu diria para você que isso está acontecendo, infelizmente, homogeneamente, de uma forma negativa, em todo o setor público e privado. Somos vasos comunicantes. Dessa vez, nenhum de nós escapa e nenhum está na frente. Todos no mesmo momento. Sim. Por fim, queria perguntar ao senhor sobre os atendimentos não Covid, né? O senhor mencionava o levantamento aí, feito pelo sindicato, e nesse levantamento vocês mostram também como tem sido a manutenção do agendamento de cirurgias, dos atendimentos eletivos, como é que os hospitais e os estabelecimentos de saúde têm conseguido conciliar isso nesse momento. É verdade, Gabriela. Isso é uma coisa importante para o setor, porque nós não podemos deixar que todas essas pessoas, né, que também são acometidas de outras patologias, não possam ser atendidas nesse momento. Isso já aconteceu, nós tivemos um aumento de óbitos por problemas cardiovasculares, e o próprio colégio fez o estudo e diz que aumentou em 32%, como aumentou também um número muito grande aquelas pessoas com patologias oncológicas que tiveram seus casos piorados. Então, de novo, nós não podemos deixar com que isso aconteça. Os hospitais, como eu disse para você, têm fluxos separados, mas todas as vezes que você tem uma pressão muito grande na área do Covid, você tem que tirar leitos, claro, do paciente eletivo, vamos assim chamar, para o paciente Covid. Eu não posso, por exemplo, numa UTI, colocar um paciente Covid. Se eu tiver 10 leitos, os 10 leitos têm que ser direcionados para Covid. Então, na realidade, eu não perco um leito. Não coloco um leito à disposição, eu coloco 10 leitos à disposição. Então, o que a gente já observou, que na pesquisa anterior, praticamente 70% dos hospitais ainda conseguiam manter esta dinâmica de atender pacientes COVID e pacientes não COVID, e nessa pesquisa diminuiu algo em torno de 20 pontos percentuais, ou seja, está praticamente 50-50.
50 está conseguindo manter o atendimento de pacientes Covid e 50 pacientes não Covid. Pode ser que na próxima esta margem se estreite mais ainda e a gente tenha uma má notícia para aqueles pacientes não Covid e para aqueles Covid também uma má notícia, porque significa que está aumentando o número de casos. Dr. Francisco Balestrin, presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e demais estabelecimentos de saúde do Estado de São Paulo, obrigada pela gentileza de conversar aqui com a Band News FM. Até uma próxima oportunidade. Espero que na próxima tenhamos notícias melhores. Eu espero também, viu? Vai ser ótimo se a gente tiver boas notícias. Bom final de semana para todos. Para o senhor também.